Eu gostaria de colocar música no começo, mas já que não dá pra colocar música por causa de direitos autorais, você vai ter que me ouvir recitar. Ah, vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. E no seu beijo provar o gosto estranho que quero não desejo, mas tenho de encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre a morte e sobre a nossa necessidade de olhar para a morte e entender sobre a impermanência. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, de yoga, meditação. Eu sou o Guilherme Romano e se você está chegando agora nesse canal, por favor, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, dá seu joinha, deixa seu comentário aqui, ele é muito importante, seu joinha também, por favor. Eu tô pedindo aqui, ó, você não paga nada pra assistir esse vídeo, cara! Posto isso, falando de equilíbrio emocional, né? Manda esse vídeo pros teus amigos se ele faz sentido pra você e tal. E hoje nós vamos falar da grande busca de todos os yogis, do mais essencial de todos os medos e do maior tabu que o Ocidente criou sobre a existência humana. Nós vamos falar da morte. Estão prontos para uma aventura? Sim, senhor! Para o perigo? Sim, senhor! Para a morte? E por quê, né? Veja lá, olha, desde sempre a gente morre. Esse é um fato. Não importa a sua religião ou falta dela, a sua crença, o seu modelo de crenças, enfim. O lance é que não importa de onde você veio, não importa quão rico ou pobre você seja, a morte é uma realidade que a gente vai ter que encarar em nós e naqueles e naquelas que estão ao redor de nós. Shri Patanjali, o escritor, o suposto autor do Yoga Sutra, vai dizer sobre Abhinivesha, que Abhinivesha afeta até mesmo os mais sábios. Guilherme, o que é Abhinivesha? Medo da morte, ou medo da impermanência, da transitoriedade, é o apego à vida, é essa desesperada ilusão de tentar se manter atávico nesse mundo, como se este mundo tal qual é, este corpo tal qual é, fossem processos permanentes e indissolúveis, que essa identidade que você conserva aí seja eterna. Então, lá no Yoga Sutra está dizendo, olha, medo da morte afeta até os mais sábios, até os grandes yogis. E é porque a gente tem essa inquietação com a nossa finitude, que a gente se lança nas grandes buscas, que a gente se procura, que os grandes seres humanos procuram se imortalizar em suas obras, obras de arte, obras de música, de teatro, obras que deixam para os outros, obras de boa vontade, obras de bons exemplos. É porque a gente quer que a nossa vida dure mais do que o espaço dos anos que a gente vive, que a gente faz esse esforço tremendo para deixar a nossa prole, para que ela continue a viver depois de nós. A gente se espanta com o fato de que esse mundo seja tão repleto de dissabores, de tristeza, mas também de delícias. E que tão fugazmente quanto eu surgi nele, eu me apague dele. Ora, essa é a grande reflexão que nós todos que buscamos por autoconhecimento deveríamos fazer. Como é que eu quero fechar meus olhos para esta vida? E quão bem eu quero viver de sorte que eu não leve arrependimentos, remorsos e dores na minha bagagem? O quanto é que eu estou preparado para encarar a morte daqueles que eu amo? Ora, é porque as coisas morrem que novas e melhores coisas podem renascer em seus lugares. Ou piores também. É das rupturas, das cisões que a morte traz que a gente cresce, sabe? Em 2017 eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, minha avó. E, curiosamente, e aí você que está aí, que já viu minhas outras entrevistas quando era criança, ou sabe do meu background, poderia pensar, ué, mas você que lidava com o suposto sobrenatural, que tinha todas essas crenças, que veio do espiritismo, você ficou afetado com a morte da sua avó? Pois é, porque quem realmente me ajudou a trabalhar com a impermanência não foram as crenças, foi a prática meditativa profunda, terapia. Mas o que eu quero falar sobre a morte da minha avó nem é sobre esse aspecto aqui. Apesar da dor tremenda que isso me causou, foi um dos grandes momentos de eu crescer. Foi a hora em que eu entendi que eu poderia entender o momento de sair da casa dos meus pais, de eu encarar o fato de que ela não estaria mais comigo. Teve um sonho curioso nesse processo, sabe? Em que várias e várias vezes eu sonhava com ela e dizia que eu estava morrendo de saudade, e ela dizia para eu parar de falar isso que estava me incomodando. E chegou uma hora em que eu abracei ela num sonho e disse assim,
olha, eu vou te amar para sempre e você sabe. Mas tá na hora da gente seguir cada um pelo seu caminho. E quem sabe a gente se encontra em outro momento, mas agora tá na hora de eu e você seguirmos em frente. E aí eu deixei minha voz assim. Foi um momento muito emocionante, assim, que você pode entender psicológica e simbolicamente, ou querer literalizar isso. Eu tô contando uma experiência íntima minha pra você entender que, assim, eu cresci muito naquele momento. Eu desenvolvi muito naquele momento. Eu fiquei muito lúcido sobre a impermanência das coisas. O que eu tô querendo te dizer, assim, é... Uma vez que a morte seja inevitável, ela é uma experiência que pode se tornar uma experiência que vale muito a pena ser vivida. Não que você vai desejar a sua morte, a morte dos outros, mas que você pode abraçá-la quando ela tiver que vir, com bastante lucidez. Eu sei que falar disso no meio de uma pandemia global é meio mórbido. Eu perdi queridas pessoas nessa pandemia, parentes e amigos. Mas eu não pude deixar de perceber essa chance de olhar e ver a vida tal qual ela é, sabe? É desesperador perder alguém amado, mas você tem que se trabalhar para se preparar para isso. Você não pode se apegar ao outro pela ideia que você faz do outro, pela vontade de ter a presença do outro com você, não importando a circunstância, não importando o jeito. Isso é egoísmo. Ora, você diz que ama seu pai, sua mãe, mas então você prefere manter ele vivo, viva por aparelhos, do que deixar que ele parta livre. E você está tão apegado a essa sua ideia de vida que você prefere se manter subsistindo, sofrendo, do que simplesmente se preparar para essa próxima etapa da jornada. Tem uma médica, eu não lembro o nome dela agora, ela foi aluna no curso do Cultivando Equilíbrio Emocional, na mesma turma da Paty, da Aldelise. Ela é doutora em tanatologia, ciência que estuda a morte. Eu vou deixar aqui no card o TED que ela fez sobre tanatologia, sobre preparar pacientes terminais para morrer. E foi curioso, porque minha avó teve um câncer, né? Essa avó que eu contei para vocês teve um câncer muito difícil. Então, eu fui preparando-a para partir, sabe? Fui eu que tive as conversas com ela, do tipo, olha, vovó, você lutou muito bem até aqui, mas agora já deu, pode ir. Vai tranquila. E doeu, viu, dizer isso pra ela. Mas me preparou muito bem para quando meu avô, o marido dela, foi partir 2 anos depois. E a minha outra avó também partiu o ano passado. Esse ano, olha, a pandemia tirou a nossa noção de tempo, gente. Não é minha culpa. A Valcida partiu, foi esse ano, de 2 em 2 anos, enfim. E eu lidei muito bem com a partida deles. Não tô dizendo que o Guilherme é um exemplo, mas eu digo assim, você tem que aprender a encarar a morte. Você tem que aprender a encarar o processo de definhar das pessoas que você ama. E encarar com dignidade e acolher, sabe? Tava falando disso agora há pouco com o Matheus, que tá aí atrás da câmera, mas nunca vai dizer que tá aí atrás da câmera porque ele morre de timidez, né? Isso. E a gente tava falando sobre isso, que eu tava comentando sobre algumas pessoas cujas mães partiram, e uma dessas pessoas, quando a mãe teve um longo processo de degeneração, ele não encarava a mãe, ele fugia dela, ele não queria vê-la. Ora, é a hora de você cuidar dela, de você ofertar de volta tudo que ela te deu. E a pessoa não tinha condição de olhar para a mãe porque ele queria a mãe como uma figura pela qual ele referendasse a si mesmo. Deixa eu te contar uma coisa, bonitão, bonitona. Até mesmo essa persona que você criou aí para você morre todos os dias. Para de achar que o seu referencial de mundo está ancorado no outro ou ancorado nas ideias que você faz de você, porque abraçar a morte diária das coisas é ser de fato um yogi, um buscador, uma buscadora, que se permite morrer antes de morrer todos os dias. E não é porque você não vai chorar a morte de quem lhe seja querido, é porque você vai aprender a encarar a morte com maior tranquilidade, menos desespero. Tem um irmão de sanga meu, o Paulinho, e ele me ensinou uma coisa anos atrás muito bonita, assim. O pai dele teve um longo processo de degeneração por conta do Alzheimer, e o Paulinho era um filho muito delicadamente cuidadoso com o pai, assim, de aprender a cortar cabelo, assim, era muito belo ver como ele cuidava do pai dele. E ele dizia pra mim assim, Gui, eu posso saber que meu pai não faz a menor ideia de quem eu seja. Meu pai pode não lembrar de quem sou eu, mas eu lembro de quem é meu pai, de o que ele fez pra mim. Nossa, meu pai pode até não lembrar de quem sou eu, mas eu lembro de quem é meu pai.
Isso é tão dignificante, isso é tão bonito. Dar a dignidade para os nossos entes queridos quando eles precisam partir e deixar que eles partam bem, né? Torcer para que a partida deles não seja dolorosa. Não importa o que venha do outro lado. Importa que a pessoa não sofra tanto. Importa que a pessoa tenha dignidade e carinho e acolhimento enquanto ela está aqui, né? Então, a gente precisa encarar a morte com maior naturalidade. O Rabino Newton Bonder tem uma história, eu já contei ela várias vezes, talvez eu já tenha contado aqui no canal, e eu gosto muito dessa história, que diz que morreu um grande venerável no mosteiro, lá no alto das montanhas. Quando morre um grande mestre, o pessoal do budismo tibetano que acompanha nosso canal sabe disso, quando morre um grande mestre, os discípulos, os outros monges, os iguais a esse mestre, todos vão à cerimônia de funeral desse grande ser, desse iminente mestre. Então, quando esse grande mestre morreu, tinha uma multidão ali reunida. E era curioso que no velório desse grande mestre, o povo leigo, que não era monge nem nada, chorava copiosamente e dizia: o que será de nós agora que nosso grande venerável foi embora? O que será de nós que agora não temos mais a proteção desse grande ser para nos guiar, né? Os neófitos, os monges jovens, olhavam para aquela cena e falavam assim: olha que papelão, olha esse povo todo aí chorando, fazendo essa cena. Acaso eles não sabem que não existe morte? Nós que somos monges sabemos que a morte é ilusão. Mas outros mestres, tão veneráveis e tão iluminados quanto aquele que havia morrido, esses também choravam. Não era o choro dos leigos, mas também não era o desprezo arrogante dos neófitos. Era o choro da saudade genuína. E essa história nos ensina que tá tudo bem deixar as lágrimas rolarem de saudade. Tá tudo bem o tempo de partida não ser doloroso, porque afinal de contas é bom ter quem a gente gosta por perto, é quentinho, é gostoso. Mas também a gente pode chorar de saudade sabendo que essa saudade não é só de dor e desespero, é de veneração. Nossa, que bom que você fez parte da minha história. Que bom que eu pude compartilhar meus anos de vida dessa experiência, que para mim também são finitos, com você. Que bom que a gente pôde caminhar juntos nessa estrada por um tempo. E que bom que a gente possa partir agora e que esse mundo dinâmico como é, se renove em si mesmo o tempo todo, todo o tempo. Para além disso, para além de você deixar partir, para além de você refletir sobre a morte e se preparar para a morte daqueles que lhe são queridos, prepare-se também para a sua morte. A morte diária do ego, a morte diária dos vícios, a morte diária dos pontos de vista, sim. Mas também prepare-se para a sua velhice. Prepare-se para ir se encaminhando para o fim dessa vida de forma digna, de forma lúcida. Se esforçando para ser melhor a cada dia, mais lúcido a cada dia, mais presente, mais equânime, né? Mais amplo, sereno a cada dia. E isso é um pouco de tudo o que a sadhana, de todos os yogas e meditações, de todas as vias dhármicas ensinam. É você se preparar para lidar com o abraço implacável de Yamaraja, né? O deus da morte. Em algum momento ele virá. E Paramahansa Yogananda diria para nós que nós não teríamos medo da morte se nós soubéssemos que bênção é morrer, como é maravilhoso morrer. Ele diz isso várias vezes nos ensinamentos dele. Eu confio em Yogananda. Vai ter vídeo dele na série dos mestres, aguardem. E eu concordo com os yogis. Se você sabe bem morrer, deve ser uma delícia mesmo. Agora, ficar apavorado aqui, fazendo da sua vida uma morte em vida, sendo um cadáver adiado, isso é um inferno. Morrer não é um problema, gente. Um problema é estar morto antes de morrer. E aí que tá. Eu estou dizendo coisas diferentes aqui com uma mesma metáfora. Quando os mestres dizem que a gente precisa morrer antes de morrer, eles estão dizendo que você precisa morrer para renascer todo dia. O que você não pode é ser um cadáver, um zumbi, que fica ali morto, ocupando espaço, ocupando tempo, ocupando paz do outro, ocupando paz de si mesmo. Mergulha aí e se pergunta qual é a natureza da última do seu ser e tenta entender que você é impermanente. E uma hora a morte chega para cada um de nós. Até mais. E se você está assistindo esse vídeo depois que eu morri, que loucura, né, cara? Porque agora, enquanto eu estou gravando, talvez eu esteja pensando que a morte esteja muito distante. E você que está aí no futuro talvez tenha dito: nossa, olha, ele foi tão cedo, 2 anos depois que ele morreu. Olha, uma semana depois ele morreu. Nossa, olha como ele viveu bastante. 100 anos depois ele ainda está vivo aí por causa da nossa tecnologia de nanorobôs. Quem sabe? Quem sabe? Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal,
clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.